galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós falaremos sobre a nomenclatura de ácidos e bases, que são funções inorgânicas. Mas antes de começar a aula, dá um like no vídeo e para aqueles que não são inscritos, se inscreve no meu canal. Vamos começar com a nomenclatura dos ácidos. Dos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura. Então, para os hidrácidos, nós vamos utilizar a seguinte regrinha: ácido, nome do ânion, mais terminação hídrico. Então, aqui eu tenho o ácido, o nome desse ânion é cloreto. Eu troco o eto por hídrico, então fica ácido clorídrico. Também posso pensar em nome do elemento. Esse é o cloro, troco o O por hídrico. Ácido clorídrico. HI, esse é o ácido iodídrico. Esse ânion é o iodeto. H2S é o ácido sulfídrico. E o HCN é o cianeto, esse ânion, então é o ácido cianídrico. Terminação ico vai te lembrar diretamente que se trata de um hidrácido, de um ácido que não tem oxigênio. Todos os hidrácidos terminam com hídrico. Oxiácidos. A regra geral para os oxiácidos é palavrinha ácido, nome do elemento, terminação ico. Essa regrinha serve para todos os ácidos padrões. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Quem é esse elemento? Carbono. Então, esse ácido é o ácido carbônico. Quem é esse elemento? Boro. Então, esse ácido é o ácido bórico. Terminação ico é a terminação para os oxiácidos padrões. Aqui eu tenho 6 oxiácidos padrões, que são muito importantes. Então, eu tenho o ácido carbônico, ácido bórico, que a gente já falou. Aí vem o H2SO4, S de enxofre, que vem do sulfúrio, então é o ácido sulfúrico. HNO3, N de nitrogênio, é o ácido nítrico. H3PO4, esse é o fósforo, então é o ácido fosfórico. E o HClO3, cloro, ácido clórico. Terminação ico, terminação de oxiácido padrão. A partir da nomenclatura do oxiácido, que é essa linha aqui, o ácido ele pode ganhar ou perder oxigênios. Então, ele pode ter o acréscimo de um oxigênio ou diminuir em 1 ou 2 oxigênios. Isso vai gerar uma alteração no nome. Essa forma de nomenclatura é a mais simples, na minha opinião. Então, aqui eu tenho o HClO3, 3 oxigênios. Esse é o ácido padrão, é o ácido clórico. Terminação ico, terminação de ácido padrão. O ácido clórico, ele teve a adição de um oxigênio. E aí, eu preciso demonstrar no nome que houve o aumento do número de oxigênios, que aumentou um oxigênio. Então, eu vou continuar com a mesma terminação, terminação ico, mas eu vou adicionar o prefixo per. Per indica que teve um aumento. Um aumento do quê? Do número de oxigênios.
Então, esse ácido HClO4 fica ácido perclórico. Quando o ácido padrão diminui em 1 a sua quantidade de oxigênios, então menos 1 oxigênio, eu também tenho que mostrar no nome que houve alguma mudança em relação ao padrão. Então, eu troco a terminação ico pela terminação oso. E aí, o HClO2 é o ácido cloroso. Em relação a esse ácido anterior, se ele perder mais um oxigênio, então menos um oxigênio, então em relação ao padrão, ele teve o decréscimo de 2 oxigênios. E aí eu preciso ter duas mudanças em relação ao padrão. Uma mudança é a terminação oso e a outra mudança é o prefixo hipo. Então, esse ácido tem como sua nomenclatura ácido hipocloroso. Hipo, porque ele perdeu 2 oxigênios em relação ao ácido padrão. Então, ele perdeu 1 oxigênio, terminação oso, 2 oxigênios, hipo e oso. Então, é o ácido hipocloroso. As bases, elas têm uma nomenclatura bem mais simples. Então, é a palavra hidróxido, hidro lembra hidrogênio, óxido, oxigênio. Por quê? Toda base termina com OH. Então, hidróxido de e o nome do elemento. No caso do NaOH, é o hidróxido de sódio. NH4OH, NH4 é o amônio, então fica hidróxido de amônio. KOH, hidróxido de potássio. Ca é o cálcio, então fica hidróxido de cálcio. Os cátions, eles podem ter NOx variável. Então, por exemplo, aqui o ferro, ele tem NOx 3+ e NOx 2+. O estanho tem NOx 4+ e 2+. Todo cátion com NOx variável, eu preciso representar no nome com que cátion eu estou formando a minha base. Então, vai ficar hidróxido de, nome do cátion, mais terminação ico ou terminação oso. Eu uso terminação ico para aquele cátion com maior carga, com maior NOx. E utilizo a terminação oso para o cátion com menor NOx. Então, no caso do ferro, que tem o NOx 2 e o NOx 3, a terminação oso, que é para o menor NOx, vai para o ferro 2+, e a terminação ico para o ferro 3+. Então, o FeOH3 é o hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. As duas opções estão corretas. Então, eu posso utilizar hidróxido férrico, ico, porque é a forma do cátion que tem o maior NOx, ou hidróxido de ferro 3. As duas formas estão corretas. FeOH2, então é um ferro 2, pode ser hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. Aqui eu tenho o SNOH4, hidróxido estânico, o ico indica que é o maior NOx, ou hidróxido de estânio 4. E o SNOH2 é o hidróxido estanoso, porque é o menor NOx, ou hidróxido de estânio 2. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e não esqueçam, vem química comigo! Rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble